Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, essa nossa aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre comparison degrees, sobre os graus de comparativo, tá? Amanhã eu irei gravar um outro material, amanhã, sábado 12/12, eu irei gravar um outro material que vai ser mediante, vai ser de acordo ali com o nosso sábado letivo, né, que tá programado ali no nosso calendário escolar, tá bem? Então vamos começar falando aí sobre os graus de comparativo, tá? Então nós vamos ver as formas comparativas primeiro, depois a gente vai ver o superlativo, tá? Então, pra gente começar, vou começar com o comparativo de superioridade, que é o mais utilizado, né? É o comparative of superiority, é o comparativo de superioridade. Então, é aquele que a gente tá sempre comparando, mas vendo quem é o maior. A gente só quer ver a vantagem das coisas. Então, existem duas coisas, a gente vai comprar na feira alguma fruta, então a gente vê que é o que a gente tem. Você pode escolher, moça, suas frutas. Então a gente vai escolhendo sempre aquelas maiores, aquelas que tem um aspecto mais bonito. Vou comprar ovos também. Você pode escolher, tá? Os seus ovos pra naquela cartela lá de ovos, então a gente vai escolhendo aqueles maiores ovos e colocando lá. Então, a gente vai comparando, a gente vai fazendo a comparação dos que são maiores, dos que são mais bonitos, dos que são mais apetitosos. Então, a gente faz aí uma comparação, a gente faz um comparativo de superioridade, né? Então, em inglês, existem três tipos de... A gente sabe que existem três tipos de comparativo, mas o de superioridade, o de igualdade e o de inferioridade. Então, em inglês, o de superioridade a gente chama de comparison ou comparative of superiority. Comparativo de superioridade. Então vamos lá. Olha só, para a gente fazer uma comparação em inglês, para a gente transformar um adjetivo, vamos assim dizer, dando ideia, fazendo essa comparação, dando ideia de superioridade, é só a gente acrescentar alguns sufixos aí nos adjetivos, tá? Desde que esses adjetivos sejam curtinhos, desde que esses adjetivos sejam pequenos, que tenham até 2 sílabas, tá? Então a gente acrescenta geralmente ER, a não ser que o adjetivo já termine em E, então a gente só acrescenta um R, ou que ele termine em Y e que antes desse Y tenha uma consoante, então a gente tira esse Y e coloca IR, tá? Mas no mais a gente acrescenta ER mesmo aí como sufixo, né, nos adjetivos, tá? Alguns exemplos que eu posso dar pra vocês é o que? Small, né? Então, smaller, né? A gente acrescenta R. Tall, taller. High, higher, tá? Eu vou dar um exemplo agora de um adjetivo que já termine com E, por exemplo, cute, cuter. Então já termina com E, só coloco o R. Vou dar um exemplo de um adjetivo que termine com Y e antes tem uma conjunção, como dirt, como funny. Então a gente tira o Y, coloca I, R, fica dirtier, funnier, tá? E existe só uma exceção também, assim, vamos dizer. Aliás, faz parte da regra, mas assim, é, é, a gente acrescenta o ER ainda, só que aí a gente precisa dobrar também a última consoante em casos de essas palavras serem CVC. O CVC é consoante, vogal consoante, como em big, por exemplo, como em fat, big, fat, ó, B, I, G. Consoante, vogal consoante, fat. F-A-T, F-A-T, né? Então a gente vai colocar o quê? A gente vai dobrar a última consoante, big, a gente vai colocar outro G e depois a gente vai colocar o sufixo ER, então fica bigger, fatter, tá? E existem também alguns casos aí que são exceções, né? Que são adjetivos irregulares, né? Como o good. Good significa bom, então melhor que. Então a gente vai usar o que? A gente vai usar o better than, tá? Então a gente vai usar esse better, aí, né? A gente não vai usar gooder, a gente vai usar o better, tá? Aí pra dizer que algo é melhor, né? Do que outra coisa, certo? Já os adjetivos longos, né? Os adjetivos longos, a gente não usa esse ER, não, como sufixo, não. A gente usa a palavrinha more, que significa mais, antes deles. Por exemplo, intelligent, comfortable, tá? Interesting, ou seja, inteligente, confortável, interessante, tá? Então a gente usa more, more intelligent, more comfortable, more interesting, tá? Então a gente usa esse more antes dele, que dá a ideia de mais aí, tá?
Agora nós vamos para... Sim, e não esquecer de jeito nenhum do than, tá? O than significa que. Você só pode comparar alguma coisa se você usar o que. Tipo, mais alto que, mais bonito o que. A gente tem que usar o que, o than, o tempo, tudo. Agora vamos para o de igualdade. De igualdade é bem simples, né? Então a gente vai dizer que uma coisa é tão quanto outra. Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui de duas bananas, de duas laranjas, e essa laranja é tão doce quanto essa. Então, this orange is as sweet as this one. Ou seja, essa laranja é tão doce quanto essa outra, né? Então a gente usa o as e o adjetivo entre eles, tá? As, adjetivo as, tá? Cadê aquele then? Aquele then some daqui, tá? Não tem mais. Esse then volta quando a gente for falar daí do comparativo de inferioridade, né? Aí ele volta, mas no de igualdade não, tá? O de inferioridade é quando nós temos duas coisas, só que ao contrário do de superioridade, a gente vai ver agora o que é menos favorecido. Então, é o comparativo de inferioridade. Então, a gente usa o adjetivo, a gente usa o less, a gente usa o adjetivo e depois a gente usa o then, tá? Por exemplo, this orange is less sweet, né? Than the other, né? Ou seja, essa laranja é menos doce que esta outra, que é a outra, tá? A menina é menos interessante. Essa menina é menos interessante que essa outra. Então, this girl is less interesting than the other, ou that one, tá? Essa garota é menos interessante do que aquela, ou do que aquela outra, tá? E agora nós vamos para o superlative. O superlative também é uma forma de comparação, só que aí é quando eu comparo mais de dois termos, porque a comparação eu vou comparar só duas coisas, dois termos, duas coisas da mesma família, duas coisas da mesma espécie. E o superlativo é quando eu reúno várias coisas, várias pessoas, várias coisas para comparar. Eu tenho muitas coisas para comparar, mas aí eu escolho você, tá? É como se fosse tipo isso, né? Tem várias frutas para escolher, mas eu escolho você, eu quero comer você, tá? Então, quando eu escolho dentre as outras coisas, eu escolho uma. Então, eu tô superlative. Eu tô, né, destacando certa coisa. Então, para o superlativo é quase a mesma regra do comparativo, né? Se for adjetivo curto, o que a gente faz? A gente acrescenta o sufixo est, est, né? Por exemplo, small, smallest, tall, tallest, tá? Se for CVC, big, biggest, tá? The biggest. Se for fat, the fattest, tá? Se for um adjetivo longo, a gente vai usar o quê? Usa o most ou the most. Não esquecer do the antes dos adjetivos, porque esse the, ele dá a ideia de o ou a mais alguma coisa. Ou seja, o mais bonito, a mais bonita, ou os mais bonitos, as mais bonitas. Esse the, ele faz isso, tá? Então, nos adjetivos longos, a gente usa the most comfortable, the most intelligent, the most interesting, ou seja, os mais bonitos, os mais confortáveis, ou o mais confortável, o mais interessante, tá? Então, é isso aí. E nós temos também, como vocês sabem, a exceção. Eu dei a exceção. Tem várias outras exceções, tá, gente? Tem o for, né? Tem o for. Mas eu dei o exemplo do good para vocês que ficava better than no comparativo. E agora no superlativo ele fica the best, tá? Inclusive as meninas, geralmente as meninas, os meninos também, mas geralmente as meninas usam muito esse the best quando a gente quer falar da melhor amiga. Então, the best friends forever. Então, ou seja, a friend forever, ou seja, a melhor amiga para sempre. Então, ela chama até de BFF, né? The best friend forever, ou seja, a melhor amiga para sempre, tá? Então, geralmente usa mesmo. Então, a gente pode ter esses casos especiais aí com o good, que fica the best. Eu vou dar exemplos de outros dois, tá? Nós temos o good, que no comparativo fica better than, tá? No superlativo fica the best,
que eu já disse pra vocês, mas nós temos também o ruim ou o pior, né, que é o bad, né, que significa mal. Então, como é isso aí, professora? Então, o bad a gente coloca worse than, ou seja, pior que, ou a gente pode usar worst, o pior de todos, tá? E o far, que significa distante, distância, distante, né? Então a gente pode usar o quê? A gente pode usar further, further than, significa mais distante que, ou mais longe que. E a gente pode usar também o furthest, para dizer o mais distante de todos, tá? Então é isso, gente. Vou deixar a atividade na descrição lá para vocês, tá? Do Classroom. Beijos para todos e até nossa próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.